a todos. Deixa eu me apresentar para vocês, eu sou Elton, eu sou proprietário da escola do The Rose Method, fica aqui no bairro, fica pertinho aqui. E eu cheguei até vocês por causa da camiseta de vocês. Você conhece essa história já? Eu vi muitas pessoas passando com a camiseta da Bridge aí na frente da escola. Muitas pessoas me falaram, cara, mas que empresa é essa? Aí eu pesquisei na internet e aí veio um insight. Acho que deve ter muita gente lá, vou dar uma palestra lá. Daí eu entrei em contato com o site, aquelas coisas que nunca tem resposta, né? E pra minha surpresa teve resposta. Aí eu marquei uma conversa com o Gustavo e aí por isso que eu estou aqui. A minha especialidade é qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. E eu trabalho com isso há 15 anos, um pouco mais de 15 anos. E estou aqui em Floripa há 7 anos, mais ou menos, trabalhando na escola, trabalho de escola, mas também trabalhando em empresas, em trabalhos terceirizados pela escola. Tá legal? Tá. Então, o tema escolhido para eu conversar aqui com vocês foi sobre gestão do estresse. E é um tema assim meio recorrente, assim, não é surpresa para mim as pessoas chamarem para esse assunto, porque é um assunto assim que está cada vez mais sendo comentado. E para terem a noção, vou passar alguns dados que eu colhi do ISMA, que é o International Stress Management Association. E olha que dado interessante a respeito de problemas da mente. 9 entre 10 profissionais sofrem algum grau de ansiedade. É muita coisa, né? 9 em 10. E a ansiedade está muito relacionado com pensamento acelerado, que é você pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, tem que ficar pensando em muitas coisas, a tua cabeça fica sobrecarregada, tanto quanto um computador com capacidade limitada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então isso gera ansiedade. E 9 entre 10 pessoas têm esse problema. Então aqui estamos, provavelmente, a maioria deve ter um felizardo aqui que não sofre de ansiedade. Ansiedade em algum grau, né? Alguns têm uma ansiedade mais intensa, outros têm uma ansiedade menor, mas muito de ansiedade passa por síndrome de um pensamento acelerado, é ficar pensando muitas coisas. E isso ficou tão comum hoje em dia que é tido como normal. A pessoa que não tem um pensamento muito acelerado é considerada doente. 47% das pessoas, isso dados de profissionais, pessoas que estão no mercado de trabalho, 47% das pessoas sofrem de algum problema de depressão, em algum nível. Com um barulho desse. 14% a depressão é recorrente. Também é um dado alarmante, né? E eu até lembrei de um dado de uma outra palestra que eu dei, que eu fiquei muito impressionado. Alguém aqui já tomou Dorflex na vida? Alguém não? Eu tomei semana passada no Dorflex. Você nunca tomou Dorflex? Não. É alérgico? Não, porque não tomei. Legal. Mas a informação que eu colhi, que eu achei interessante, foi do site Globo, não sei até que ponto que é confiável essa informação, mas comentava que no Brasil as pessoas tomam mais Rivotril do que Dorflex. E isso corrobora com aquele dado, né, que 9 entre 10 pessoas sofrem de ansiedade. Talvez 9 entre 10 pessoas não fiquem com dor de cabeça constantemente, né? E transtornos da psique são a segunda causa de afastamento nas empresas. Obviamente pessoas abaixo de 30, que deve ser a maioria de vocês aqui, sofrem menos com isso, porque a resistência é maior, né? Então estão sofrendo impacto, mas ainda não entraram no burnout, né? Mas na média, a segunda, como um dado importante, é a segunda causa de afastamento, são problemas relacionados com problemas da mente. E nos últimos 10 anos, esse é um dado interessante também, esses afastamentos aumentaram em 20 vezes, que tem muito a ver com a síndrome do pensamento acelerado. Então, esses profissionais ficam em média 100 dias afastados. A minha irmã é uma dessas. Ela trabalha num banco
e ela está em torno de uns 3, 4 meses afastado por problemas relacionados a estresse muito alto. Espero que eu ganhe a atenção de vocês com essas informações. Mas o que é o estresse? Estresse é um termo que veio da física. Estresse assim, é a resistência que um objeto tem sem receber nenhuma deformação. Então, quando esse objeto recebe um impacto, ele tem alguma deformação, muda a estrutura do objeto, então ele atingiu um nível de estresse. E aí alguns psicólogos trouxeram esse conceito para a área da psicologia, e aí ficou conhecido o estresse como um estado psico-orgânico causado pela defasagem entre o potencial do indivíduo e o desafio que ele precisa enfrentar. E esse conceito é bem massa a gente entender, assim, porque ele não está falando assim, que estresse é um estado psico-orgânico causado porque você está sendo mais exigido do que o seu potencial. Não, é porque você está sendo exigido diferente do seu potencial. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que se exigem menos do que podem também entram no nível de estresse, que é o chamado hipoestresse. E o hipoestresse é um dos principais causadores de depressão. Então a pessoa está sendo menos exigida do que pode. E aí a médio e longo prazo ela começa a entrar num estado depressivo, e esse é um dos maiores motivos de suicídio. Nossa, eu estou muito dramático hoje. É um dos maiores de suicídio. E provavelmente de alcoolismo também, que é o que acontece muito com as pessoas que se aposentam, especialmente os homens. Porque os homens dentro da nossa sociedade têm assim, no papel profissional, uma coisa assim mega importante, cultural isso. E as mulheres já distribuem a importância em mais áreas da vida. Então os homens são muito focados, e quando eles saem do trabalho eles falam, caraca, o que eu vou fazer? E aí, uma das duas coisas, tá legal? Mas não é só o hipoestresse que existe, existem outros tipos de estresse, e um estresse é bem legal, que é o eu-estresse. O eu-estresse é quando você está sendo exigido na dose certa, e isso faz você evoluir. Então você tem que ser um pouquinho mais exigido do que o seu potencial, e aí isso faz você se tornar uma pessoa cada vez melhor, com um desempenho cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Legal? Então o estresse pode ser uma coisa massa, pode ser uma coisa legal. E aí o estresse que é considerado ruim, um outro estresse que é considerado ruim é o desestresse, que é quando você está sendo muito exigido, metas que nunca são cumpridas, medo constante de ser demitido, sabe? Aquela tensão assim, absurda. É o desestresse. Aí você começa a criar fantasia, enfim. E aí é o problema de ansiedade que está muito relacionado com isso. Ok? Então tem uma dose certa aí, que é você ter o teu potencial maior e o nível de exigência na dose certa para você. Isso é muito individual, né? Não dá para exigir o mesmo de todo mundo. Talvez seja isso que gere muitas doenças, né? Uns entram em depressão, outros entram. A gente tem que entender cada um e dar a dose certa de estímulo. Isso é uma dica interessante para os gestores, de modo geral. Não exigir o mesmo de todo mundo, né? Agora aquele momento, copo meio cheio, copo meio vazio. Todo mundo pode falar, mas não é isso. Então, quanto pesa um copo com essa quantidade de água? Aqueles que são bons em percepção. Quem chuta aí? Por favor, gente. Sei lá. Quanto pesa? 300 gramas. 300 gramas. Depende, né? Na verdade, é muito subjetivo quanto pesa para você um copo d'água. Se você segurar um copo d'água aqui por 30 segundos, ele vai pesar muito pouco. Então não é um número absoluto que importa. Agora, se você ficar segurando esse copo d'água por 2 horas, vai chegar uma hora que o seu braço vai estressar, vai dar uma dormência, você não vai aguentar mais. Se você ficar segurando por 1 dia, talvez você perca o braço, de tanto ficar segurando esse copo d'água. Então esse um dos nossos problemas não é a quantidade de exigência
exigência que nós temos, essa quantidade de exigência, sem uma interrupção. Então nós precisamos planejar o nosso tempo para ter momentos para pegar o copo d'água e colocar na mesa. Não ficar segurando ele o tempo todo. Acontece que nós não temos mais tempo de recuperação psico-orgânica. Nós somos macacos. E como macacos, nós temos uma programação. E essa programação, ela passa especialmente por eu preciso economizar energia. Então nós temos níveis de estresse, como tínhamos nas savanas, né? Nós tínhamos que ou correr para caçar, ou fugir de quem estava nos caçando, e aquele era um nível de estresse muito alto, mas aí depois nós subíamos numa árvore, ou entrávamos numa caverna e ficávamos lá relax, com a nossa família e tal. Então os níveis de estresse eram muito altos, mas eram pontuais. Hoje, o tempo todo, a gente está correndo do tigre dente de sabre, né? Tá toda hora, todo momento a gente está fugindo. Então o nosso nível de estresse está muito alto e a gente ainda tem poucas pausas de recuperação. Então o que nós precisamos? Nós precisamos planejar a nossa vida para ter pausas para nós subirmos nas árvores, ficarmos nas cavernas com a nossa família. Nós temos que ter tempo de recuperação psico-orgânica, senão essa conta não fecha. Legal? A gente deu um salto de atividades, mas a gente continua com o mesmo corpo, com a mesma psique, é muito parecido com o corpo e a psique da época das cavernas. Então esse é um problema. Eu gostaria de falar com vocês mais sobre aumentar o potencial de vocês. Por quê? Se você está num nível de estresse muito alto, você tem duas opções. Lembra que eu falei que a defasagem entre o que você tem que enfrentar e o seu potencial? Então nós temos duas formas para melhorar a performance. Todo mundo quer se tornar melhor, provavelmente, quer vencer na vida. Então existem duas formas para você vencer o estresse e ele não te derrubar nessa empreitada. Uma delas é você aumenta o seu potencial. E aí, aumentando o seu potencial, aquele desafio que está te consumindo, ele não te consome mais, porque você se tornou maior do que ele. Outra forma é você diminuir o tamanho do seu desafio. A minha proposta aqui é que você encontre o que é o ideal para você, mas foque principalmente em aumentar o seu potencial e não diminuir os desafios. Legal? Ótimo. O que acontece? Existe um manual operacional da sua vida, da minha vida, e funciona assim. Você tem estímulos. E aí esses estímulos, eles fazem você ter um determinado tipo de reação. E essa reação, ela é causada por uma motivação. E essa motivação são de duas naturezas. Ou você está fugindo daquilo que você tem medo, ou você está indo na direção daquilo que você está afim. A maioria das pessoas reagem baseado em fugir daquilo que tem medo e não ir na direção daquilo que estão afim. Por que as pessoas não vão atrás daquilo que estão afim e geralmente vão atrás daquilo que tem medo? Quem arrisca? Um de cada vez? Calma. Quem arrisca? Por que as pessoas geralmente reagem baseado naquilo que tem medo e não baseado no que estão afim? Primeiro, porque elas não sabem do que estão afim. O principal caso é que as pessoas não sabem o que querem. Então, quando elas não sabem o que querem, elas ficam muito focadas naquilo que podem perder. Então, ficam muito focadas em medo. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, e a única forma de quebrar o ciclo e você começar a ter algo pelo qual vale a pena você se esforçar é você investir em autoconhecimento. Então, você tem que se conhecer. Se conhecendo, você vai saber o que faz sentido para você, e aí você muda esse jogo de fugir do que tem medo e começa a ter mais atitude, mais coragem, cria uma vida com mais significado, mais legal, que vai encher você de orgulho no futuro. O que isso tem a ver com o homem vitruviano de Davi? É que essa imagem ela representa assim uma
uma intenção do Da Vinci de encontrar a perfeição das proporções humanas, né? Então eu não quero deixar vocês perfeitos fisicamente, mas eu vou apresentar uma forma para vocês se aperfeiçoarem de uma forma integral, muito além do físico. Ok? Para quê que vocês têm que ficar melhores em vários sentidos? Para vocês irem atrás do que vocês querem e não ficar fugindo do que vocês têm medo. Isso gera um estresse danado, ficar fugindo do que tem medo toda hora, né? Pô, toda hora um tigre dentro de sábio aqui correndo atrás de mim. Que saco! Legal? Opa, aqui embaixo. Primeiro, comer, dormir e se mexer. São assim as três ações e atividades que eu escolhi para você melhorar o seu corpo físico, músculos, órgãos internos, sistema respiratório, enfim, para você aumentar o teu potencial físico. Comer mais de manhã, de uma forma médio, meio-dia, e à noite um pouco menos. Legal? Muita gente faz o contrário, come muito pouco de manhã, meio-dia já começa a aquecer e à noite. Então o ideal é você fazer o contrário. Isso vai contribuir para que melhore a qualidade da sua energia, e sem energia você não consegue fazer nada. A energia é um recurso limitado, a maioria das pessoas não sabe. Acham que são invencíveis, mas a energia é um recurso limitado. Então você tem que aumentar a energia e ainda tem que economizar a energia. E uma forma de melhorar a energia é você comendo melhor. Não vou falar sobre alimentação, senão é uma outra palestra, tá? Dormir bem, também é um dos pilares para você melhorar o seu desempenho físico. Quantas horas? Depende. Depende quanto tempo você precisa para se recuperar. Então um atleta de alta performance, que caramba, o cara exige muito dele, fisicamente, mentalmente, ele provavelmente tem que dormir mais do que a média das pessoas. Algumas pessoas se alimentam super bem, têm uma vida mais regrada, provavelmente precisam dormir menos do que a média. Então eu dormir o suficiente para você acordar no outro dia sem a sensação de estar cansado. Tá? E se mexer, também tem várias dicas sobre dormir bem, tá? Não dá para compartilhar todas agora. E se mexer, mas se mexer de que forma? De uma forma mais natural. Você não vê nenhum animal fazendo 10 flexões, né? Você já viu algum animal fazendo 10 flexões? O ser humano é o único que faz 10 flexões, faz barra. Pega um aparelho e fica lá. Isso não é biológico, isso não é natural. E isso desgasta o seu corpo, óbvio, né? Você fica repetindo o exercício, repetindo, você fica até sarado. Fica legal, fica bonito, mas você desgasta, você cansa. Para quem quer melhorar desempenho, esse tipo de atividade, ele tem que ser bem regulado, não pode ser exagerado. Se for exagerado, você vai gastar toda a sua energia fazendo isso. Então existem formas mais inteligentes de se mexer para você ativar o seu corpo, músculos, glândulas, cérebro até mesmo, mas sem desgastar o seu corpo. Então tem dose para tudo, tá? Para comer, para dormir, para se mexer, para tudo. Até para namorar tem a dose certa. Ok? Então registra aí, eu preciso de um corpo físico cheio de energia. Para que eu preciso desse corpo físico cheio de energia? Para eu ter energia para fazer as coisas. Se eu estiver doente ou muito cansado, eu não consigo fazer nada. Ok? Best friends. Pensa lá, uma lista de 0 a 5 amigos que você considera amigo do peito mesmo. Te dá 10 segundos para você pensar. Tempo. Alguém conseguiu pensar em 5? A maioria deve ter pensado em 1 ou 2. Faz sentido? Legal. Quem que conseguiu contato com esse amigo no último mês?
tempo isso vai mudar, tá? Agora para ver se são amigos de faculdade também, né? Mas a maioria das pessoas, assim, a amizade é uma coisa muito importante para fortalecer o teu emocional. Assim como relações afetivas e familiares. Então a tua dedicação aos amigos, ou sai para fazer alguma coisa, para jantar com seus amigos, para fazer qualquer coisa que você curta com seus amigos, com a pessoa que você ama e com seus familiares, deixa o teu emocional gigante, muito forte. Não cultivar essas relações ou ter relações muito conflituosas nessas áreas faz o teu emocional ficar muito fraco. E você precisa do emocional para você se manter motivado para o teu corpo fazer. Se você tem um corpo muito saudável, mas você não tem um emocional muito bem alimentado, o teu corpo ele não serve para muita coisa. É só um enche-mundo. Inclusive ele é um perigo, vira um perigo para a sociedade se ele é muito forte, sem um emocional muito estável. Ok? Então para que serve um emocional muito estável? Muito forte, estável, cultivado? Para manter você motivado. E para que serve um corpo saudável e forte? Para você fazer. Isso. Boa, galera. Da palestra depois do almoço não é fácil. Agora vamos falar um pouquinho, a gente falou um pouco do teu corpo físico, do teu emocional, agora a gente vai falar um pouco da sua mente. Alguém já entendeu o que é essa proporção? Provavelmente. Quem já ouviu falar sobre Pomodoro Technique? Já? Pomodoro Technique não é uma coisa, o conceito do Pomodoro Technique não é um conceito muito recente, é um conceito bem antigo. Quando eu estudei um livro sobre psicologia do aprendizado, há uns 5 anos atrás, esse livro é um livro da década de 60, inclusive está na biblioteca da UFSC aqui. Esse livro ele falava a mesma coisa que o cara que desenvolveu, que sistematizou essa técnica e chamou de Pomodoro Technique fala. Que basicamente é atividade mental, agora estamos falando da mente, tá? Falamos do corpo, do emocional, agora estamos falando da tua cabeça, da tua mente. Atividade mental em alto nível, ela precisa de intervalos a cada 25 minutos. Intervalos de 5 minutos. Num quarto bloco de concentração muito plena, mindfulness, né? Você atento, presente no que está fazendo, você precisa de um intervalo maior, um intervalo de 30 minutos. Aí você planeja a sua vida para você ter 4 blocos destes. 4 blocos de 4 blocos nas suas atividades profissionais, principalmente. Ok? Porque na atividade profissional é onde você trabalha mais a sua mente, né? Nos estudos também serve isso, tá? Para outras atividades não tem necessidade, né? Vou tomar um café com meu amigo, deu 25 minutos, agora eu devo dar um tempo. Não, precisa. Ok? Com isso você vai melhorar muito a sua performance, porque a sua performance mental ela tem um pico e depois ela começa a cair. E lá pelos 20 minutos ela começa a cair. Então quando ela começa a cair muito, aumenta a sua chance de erros. Então se você der um intervalo, você se mantém em alta performance mental por mais tempo. E aí você não vai se estressar tanto. Tá legal? Uma mente bem gerenciada, que trabalha de uma forma focada e organizada, ela vai melhorar muito a sua performance. E é importante que você utilize toda essa organização nesse campo, que é o campo das metas e do planejamento, com as coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Esse quadrante provavelmente algumas pessoas já conhecem também, né? O teu tempo, ele é dividido nesse tipo de atividade. São as atividades assim que são urgentes e importantes, e isso muita gente tem na sua agenda o tempo todo. Talvez isso inclusive engula o seu tempo todo. Tudo é urgente o tempo todo. Toda hora eu estou correndo atrás de resolver problemas. Ou coisas que não são importantes, mas são urgentes. Isso é aquele tipo de coisa que a gente tem que delegar para as outras pessoas. Essas duas coisas aqui, ó, urgentes
importantes e não importantes, são os maiores causadores de estresse no nosso dia a dia. Quem vive nisso aqui por muito tempo, é uma questão de tempo para fazer parte daquela estatística lá. E tem coisas que não são urgentes e não são importantes. O celular, né? Dá uma olhadinha no Instagram, não serve para nada, a gente fica ali, faz coisas que não são urgentes e não são importantes. Então a ideia de você ter uma mente que utiliza de uma forma inteligente o potencial dela, já que tem energia limitada, então você pega a energia da sua mente e coloca para fazer coisas que não são urgentes, mas coisas que são importantes. O que é importante que não é urgente? Geralmente é aquilo que está relacionado com quem você é. E geralmente é isso que constrói uma vida com propósito. Propósito é outra hora que você fala assim, que propósito é uma coisa que você fala muito hoje em dia, né? Mas é uma coisa mega importante você ter uma vida com propósito. Agora, beleza, eu sei que eu tenho um corpo físico, tem que ter um corpo físico legal, né, suficiente para eu fazer as coisas, tem que ter um emocional motivado, então as relações afetivas, familiares vão me ajudar nesse sentido. Eu tenho que ter uma mente organizada, inclusive colocando aquilo que realmente é importante. Agora, como que eu vou saber o que é importante para o meu emocional me manter motivado e para o meu corpo se manter ativo fazendo aquilo? Pô, como é que eu vou saber o que é importante para mim? É difícil isso, né? Lembra que eu falei que a maioria das pessoas não sabe o que é importante? Porque é difícil saber o que é importante. Por que é difícil saber o que é importante? Porque a gente tem a cabeça do tamanho de uma bola de pilates. Viu uma bola de pilates? A nossa cabeça é desse tamanho. Então a gente é cheio de mente na nossa cabeça. Né? E a gente pensa muito. E os registros da nossa mente, que estão aqui, né? O tempo todo influenciando a gente, chamando a gente, eles são muito registros de fracassos e de coisas relacionadas a medo. A nossa cabeça ela lembra muito mais dos traumas negativos do que dos momentos de sucesso. Então a nossa mente ela começa a fugir sempre do que a gente não quer, sempre do que a gente não quer, sempre do que a gente não quer. A nossa cabeça é desse tamanho. Ou seja, a tua mente ela não foi feita para você tomar decisões. Ela não dá conta de saber o que é mais importante para você. A sua mente ela existe só para planejar aquilo que você já sabe que é importante. Estou viajando ou vocês estão me acompanhando? Faz sentido? Caramba, alguma coisa tem que escolher, né? Se não é o meu emocional, não é o meu físico e não é a minha mente, é a minha intuição que sabe o que vale a pena eu me dedicar, separar muito tempo da minha vida. É a minha intuição que tem um conhecimento direto de quem eu sou, do que vai me fazer feliz. É um papo subjetivo pra cacete, intuição, mas é algo muito importante. Por que é um pouco subjetivo, intuição? Porque não faz parte do universo da mente. E tudo pra gente tem que fazer sentido, tem que fazer lógica. Tá? Como que eu desenvolvo intuição? A gente já falou que a gente desenvolve o físico comendo, dormindo e se exercitando de uma forma inteligente. O emocional com relações afetivas, tem que cultivar relações afetivas. Bota na tua agenda para falar com teu pai, com a tua mãe, com teu namorado, tua namorada. Você tem que ter tempo pro teu best friend, tem que ter tempo para isso. Para tua mente, tem que ser uma mente organizada, você tem que ter um planejamento. Então, a gente já sabe tudo que é bom para vários veículos. E para a intuição? Que diabo que eu vou fazer para melhorar a minha intuição? Quem se arrisca? Utilizando ela. Mas tem uma forma de a gente precisa malhar a nossa intuição, a gente precisa fortalecer a nossa intuição. Uma das formas de fortalecer a sua intuição é o ócio. É você ter um tempo para você não fazer nada, ou para você fazer coisas que você curte muito. É tipo, eu vou fazer isso, mas não tem por que eu fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu gosto, porque é gostoso, porque é legal. Então você tem que ter um tempo na tua vida para essas coisas. Outra técnica bem importante para desenvolvimento de intuição, essa é uma das melhores, é o creme de la creme do ócio, que é técnica de meditação.
Que é você pega a tua mente, põe ela para dormir. E aí você ativa a tua intuição. Muita gente acha que quando medita, está desligando, né? Mas na verdade, quando você medita, você está ativando um veículo mais sutil que é capaz de enxergar aquilo pelo qual vale a pena você dedicar o esforço do teu corpo, da tua emoção e da tua mente. Legal? Então é um trabalho de muito treinamento para a sua intuição começar a ficar mais forte, porque a gente é muito mental, então a gente tem que dar um tempinho para a mente, para a gente poder se enxergar, se observar e aí construir uma vida daquelas que é muito legal mesmo, que faça sentido. Tá? O que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas, na nossa cultura, a maioria das pessoas cuidam de duas coisas. Talvez a maioria das pessoas cuidem de uma coisa. A maioria das pessoas cuidam do mental, que é trabalho e estudos. Isso está no topo assim, das prioridades da pessoa. Outros tantos tem aquele assim, né? Eu vou cuidar do meu corpo e da minha mente. Muitas pessoas vão lá na escola assim, por que você está procurando a escola? Porque eu queria uma atividade que trabalhasse o corpo e a mente. Aí quando essa pessoa fala assim, eu falei, beleza, mas você vai trabalhar outras coisas também aqui. O corpo e a mente também, mas outras coisas também. É o corpo e a mente. Então a pessoa aí ela faz um esporte, ou vai malhar, né? E estuda e trabalha. E é essas coisas que a pessoa se dedica principalmente. Eu comparo esse tipo de dedicação, com aquele cara que vai malhar e malha só o braço esquerdo. Aí o cara vai lá e malha o braço. Aí o cara que trabalha o corpo e a mente é o cara que trabalha o braço esquerdo e a coxa esquerda. Ele fica ali. Aí o cara tava ali, né? Ele era meio baixa performance, assim, ele estava abaixo da média. Mas daí ele começou a ficar muito forte o braço esquerdo e o braço direito dele. E aí ele começa a ficar pior do que ele era antes. Porque era melhor ele ficar fraco, mas equilibrado em todos os veículos, do que ele ficar muito forte em dois. Agora meu corpo e a minha mente são muito fortes, mas eu esqueci meu intuicional e meu emocional. Entende? Então o ideal é você se organizar para você fortalecer todos os veículos. E aí você tem o teu físico, o teu emocional, o teu mental e o teu intuicional fortes. E aí quando você tem tudo isso forte, aí o estresse, ele deixou de existir estresse, não existe mais estresse, porque você não está mais fugindo das coisas que você tem medo. Você está construindo a sua vida para alcançar algo que você enxergou, que faz muito significado para você e que é verdadeiro ainda. Ok? Aí você nunca vai fazer mais do que é o ideal, porque existe uma causa pela qual você está fazendo. Você não está fazendo porque está fazendo. E aí você sabe que se você faz demais aqui, isso vai ser ruim para o seu propósito. Faz sentido? Resumindo, essa história de propósito de vida, ela é mega importante, por mais que esteja démodé. E para você encontrar o seu propósito de vida, não adianta ficar pensando muito, a sua intuição tem que estar ativada. E aí todo o resto vai trabalhar a favor dessa visão que a sua intuição teve. Vamos levar isso para um ambiente de empresa? A tua intuição é aquele que tem a visão estratégica. Normalmente é o presidente da empresa, o CEO da empresa. E todos os outros, eles vão trabalhar a favor daquela visão estratégica. Então a gente tem que cuidar da gente como se a gente fosse uma empresa. Só que a gente não pode colocar o senhor da limpeza para tomar as decisões. Beleza? Outra coisa importante pra caramba para o seu desenvolvimento e para uma vida com menos estresse é você conviver com pessoas que têm a ver com o que você quer construir na sua vida. Então agora minha intuição está ativada, eu sei o que eu quero. Beleza? Vamos combinar aqui que você... Beleza, agora eu tenho certeza que eu quero ser CEO de uma empresa de desenvolvimento de softwares para a saúde. Eu tenho certeza que eu quero isso, porque isso vai impactar a vida de muita gente e isso vai me encher de orgulho no futuro. Eu acho isso muito massa, eu acho isso muito legal. Você sabe isso. Só que aí você começa a conviver com um monte de pessoas que querem, sei lá, vamos pensar uma outra coisa,
que querem ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não fecha. Então, assim, o ideal é você se aproximar de pessoas que têm valores e ideais muito parecidos com os seus. De preferência, pessoas que sejam um exemplo, que ensinem você alguma coisa. Talvez essa seja a dica mais importante. Tá? É a força da egrégora, né? Então você quer um objetivo, qualquer um, fala um deles aí. Ser menos estressante. Eu quero ter uma vida com menos estresse. Cara, você tem que se aproximar de pessoas que administram bem o estresse. Se você se aproximar de pessoas que são muito estressadas, vai aumentar o teu nível de estresse. Beleza? Aqui dentro, essa empresa é uma empresa grande, né? Tem mais de 100 funcionários, né? Então esse aqui é um grupo muito forte e é muito grande. Mas dentro desse grupo muito forte e muito grande, deve ter aqueles grupos de pessoas que você olha e fala, pô, esses caras aqui são muito legais, essas pessoas aqui, elas são muito boas. Né? E tem a ver com o que vibra dentro de você. Você tem que criar um subgrupo aí e se aproximar dessas pessoas para você se desenvolver junto com elas. Tá? Não é tratar mal os outros, né? É estimular o seu desenvolvimento a partir da aproximação de pessoas que você admira. Eu acho que essa é uma das dicas mais importantes de hoje. Todo o resto se resolve com isso, tá? E uma outra dica, cara, essa é muito importante para administração de estresse, que é o Feliz Ano Velho. Foi um aluno que conversou comigo esses dias, comentou um conceito assim, de comemorar o ano que passou. Então no dia, ele não comemora o dia do aniversário dele no dia que ele nasceu. Ele comemora o ano que passou um dia antes do nascimento dele. Então, sei lá, meu aniversário é dia 19 de setembro, então eu teria que comemorar meu aniversário dia 18. Mas eu não estou comemorando o ano que não veio ainda, eu estou comemorando o ano que já veio. E aí eu penso em tudo de legal que eu fiz nesse ano. Ok? E isso serve para um monte de coisa. Vamos transferir isso para o dia, tá? Em vez de você ficar pensando assim toda hora, né? Ficar com a cabeça no futuro o tempo todo é um dos fatores que gera ansiedade pra caramba. Então, no lugar de você ficar pensando assim, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Você chega em casa e pensa, que legal que aconteceu hoje no dia. Então é um feliz dia velho, né? Feliz ano velho, feliz dia velho. Então você traz para a consciência as coisas legais que aconteceram na tua vida. E aí aí começa a crescer um sentimento de muita gratidão. É um sentimento assim de, cara, como eu sou privilegiado, pô, eu tenho uma vida boa pra caramba. Não precisa ser com coisas extraordinárias, pode ser até com coisas simples, sabe? E aí você começa a criar essa cultura de, pô, a minha vida é muito boa. E aí acontece uma mágica, que muitas coisas boas começam a acontecer na sua vida. É um antídoto também contra a reclamação, isso. Então você faz um esforço para lembrar das coisas boas. Lembra que eu falei que a tua mente ela registra mais as coisas ruins do que as coisas boas? Então a gente vai educar a mente, fazendo um esforço maior para lembrar das coisas boas. Que é essa cultura. Então é o que eu chamo de feliz ano velho, né? Você vai prestar atenção nas coisas boas que aconteceram. Aí você vai comemorar as coisas boas que aconteceram. Esse é mais do que um antídoto contra o estresse, é uma fórmula para mudança de mindset. Quem tem uma cultura assim, muito pessimista, de reclamar muito, adota isso. No final do dia, 3 coisas que aconteceram legais no seu dia para você agradecer. Tá? Muita coisa se resolve a partir daí. E o mais legal é que as pessoas começam a gostar de você quando você cria essa cultura. Como uma última reflexão, o trabalho não é a sua vida. O trabalho faz parte da sua vida. E para a construção de uma vida boa, você tem que entender isso e tem que cuidar de todas as áreas. O que acontece? No nosso estilo de vida, normalmente, o que a intuição vai enxergar como algo que faz sentido para mim, vai estar fortemente relacionado com profissão. Ou seja, a profissão, ela normalmente tem um papel de destaque na nossa vida. Principalmente para quem está nessa idade mais produtiva, né? Que agora é até os 90 anos.
quem está nessa fase mais produtiva, o trabalho é muito importante. Então é muito importante você entender que o trabalho ele deve servir o seu propósito. Ou você tem que encontrar propósito no seu trabalho. Se você não encontrar isso, o trabalho ele vai ser mais importante, porque ele vai ocupar o melhor tempo da tua vida, né? Das 8 da manhã até as 6 da tarde. Depois você vai estar cansado, talvez dê tempo para estudar. Ele vai ocupar o maior tempo da tua vida. Então você tem que fazer com que isso tenha algum significado para você. Ok? Ou você muda para uma coisa que faça significado para você. Desculpa a empresa. Ok? Legal. Agora sim, muito obrigado. Pode bater palma. Galera, deixar o meu site, eltondesantana.com, que é o meu site direcionado para as consultorias de qualidade de vida que eu ofereço. E também o site do therosetrindade.com.br, que é o site da escola, que é um outro trabalho que eu exerço. E agora eu queria abrir espaço, eu não sei quanto tempo que eu levei. 15 minutos. Tá. Então eu queria abrir espaço para a gente conversar um pouco sobre gestão do estresse. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida sobre o que eu conversei. Questão do exercício. Poderias dar um exemplo de alguma coisa que falasse de se movimentar inteligente? Tá. Tem muitas atividades que eu Elton, considero inteligentes. Geralmente são as atividades mais naturais. Caminhada é uma atividade inteligente. Ontem um aluno meu veio na escola, voltou da escola depois de um mês de prática, e ele correu uma maratona, 42 quilômetros. Foi para Portugal correr a maratona. Treinou pra caramba. Como você acha que o cara retornou da maratona? Cansado. Destruído. Tem um mês depois da maratona, ele está acima do peso que ele estava, porque ele não consegue mais correr. Porque o quadril dele está todo zoado, o joelho dele está zoado, ele está cheio de dor no corpo, faz um mês que ele está com dor no corpo. Entende? Então, prejudica o desempenho físico da pessoa uma atividade intensa dessa. É legal? Né? Eu gosto de esporte também. É tesão. Deve trazer uma satisfação, mas não é uma atividade física inteligente. O teu corpo vai cobrar o preço de uma atividade como essa. Então, as atividades que machucam muito não são atividades inteligentes. Inclusive, é legal a gente desassociar aqui esporte de saúde. Porque esporte não tem nada a ver com saúde. Esporte, na verdade, ele desgasta muito o teu corpo. Tanto quanto você ficar trabalhando o tempo inteiro sem uma pausa. Isso é ruim para sua mente, né? Esporte geralmente faz mal para o corpo, só que as pessoas não falam isso, né? Então, esporte geralmente não faz bem para a saúde. Um esporte dosado, inteligência, aí sim. Então, basicamente, escolha uma coisa que você curte fazer, mas não faça com uma intensidade muito acima da média. É pouco sempre. Eu gosto muito das técnicas corporais que eu faço lá no método De Rose, porque são técnicas que envolvem alongamento, força, mas com isometria, muita consciência corporal, trabalha o corpo inteiro, ativa músculos, articulações, glândulas, plexos. Então eu tenho uma atuação. Ao mesmo tempo que trabalho o corpo, eu trabalho a mente, trabalho a gestão das emoções. Então eu gosto, porque eu não tenho todo o tempo do mundo, então uma atividade que engloba mais coisas, para mim é interessante. Mas não adianta forçar a barra, para algumas pessoas não para algumas pessoas pode ser chato. Então você tem que encontrar aquilo que você curte, mas dosar na intensidade, eu acho que essa que é. Então natação, também não adianta fazer natação e fazer 5.000 cada treino. Também tem um aluno que está com o ombro todo ferrado, com 50 anos, né? Então é a dose, é tipo comida, é a dose, né? É menos com regularidade. Serve para tudo, não só para esporte isso, né? Senão estressa, né?
Well, tu falou que faz consultoria sobre qualidade de vida, né, em organizações. Queria saber a tua percepção... Não é nem em organizações a consultoria de qualidade de vida. A consultoria em qualidade de vida é individual, tá? Então, uma empresa poderia ser para um gestor, por exemplo, ou para um profissional. Qual é a tua percepção, assim, quanto à preocupação dessas empresas, dessas organizações, gestores, quanto a ver o colaborador não só como uma parte ali, né? Não só como um cara que executa alguma atividade, mas sim que tem a mente dele, tem o corpo, tem o emocional. O que tu vem vendo aí no mercado quanto a isso? O que eu vejo é que as empresas estão atrasadas nesse sentido. Tipo, apesar de todos aqueles dados que eu passei ali, em torno de 18% das empresas investem na saúde mental dos funcionários. Então, poucas empresas investem na saúde mental da psique dos funcionários. Eu também acho que isso não é uma responsabilidade só da empresa, eu acho que é uma responsabilidade de cada um, mas, enfim, eu acho que tanto as empresas quanto as pessoas precisam se preocupar com isso, porque tipo, o cenário é meio chocante, assim, a quantidade de pessoas dependentes de psicotrópico. Hoje em dia, assim, todo mundo toma, né? Virou comum e não é legal isso. A médio e longo prazo tem efeitos que a ciência nem estudou ainda, nem sabe, porque é recente, né, o uso de psicotrópicos. Então eu acho que está atrasado nesse sentido, mas eu acho que é inevitável, porque especialmente a geração de vocês se preocupa muito com bem-estar e se preocupa muito com uma vida com mais significado, embora ainda não saibam como procurar isso. E aí, por não saberem, ficam pulando de um lado para o outro. Entende? Então, assim, a solução para essa... Como é que é quando a pessoa sai de uma empresa e vai para outra? O turnover. A solução para o turnover é a empresa ajudar o funcionário a encontrar o que ele gosta. E aí, ver se rola um casamento entre o que ele gosta e o que a empresa... e a atuação dele na empresa. Se a empresa fizer isso com o cara, pô, salvou uma alma, né? E ganhou uma pessoa leal à empresa, né? Eu acho que é por aí. Mas eu acho que tá atrasado pra caramba. Eu achei muito legal esse ponto que você trouxe ali de se aproximar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Mas você não acha que isso acaba limitando um pouco a pessoa? Que quando você está em contato com pessoas diferentes, você pode aprender com elas, né? Basta que você estar aberto com isso. E você acha que você está no meio onde tem pessoas que são muito semelhantes a você, não pode criar uma espécie de bolha? Pode. Eu acho que pode. E eu acho que é muito importante a gente não ficar numa bolha só. Assim, é meio que estratégico, né? Você tem várias bolhas na tua vida. Um dia pergunto, sabe, lembra do rei do camarote? A história do rei do camarote? Esses dias estava conversando também, na escola a gente tem muitos bate-papos filosóficos, assim como esses que a gente está tendo agora. E aí alguém comentou assim, cara, esse cara ele vive fora da realidade. Esse cara ele vive numa bolha. Aí eu pensei assim e falei, pô, quem que não vive numa bolha, né? Tipo, todo mundo vive numa bolha. A questão é escolher qual bolha que você vai viver, porque você vai viver numa bolha. Ah, você pode viver em 2, 3 bolhas, mas você não vai viver em todas as bolhas que existem, são infinitas, né? Então não existe assim, esse conceito de esse cara vive fora da realidade. Nossa, é muito preconceituoso, porque existem um monte de realidades. E o rei do camarote escolheu a dele. E vive feliz, inclusive, na dele, né? Cabe a cada um aqui escolher qual realidade quer viver. Consciente de que não existe uma só, existe um monte. Então, sim, se você escolher um grupo, você vai acabar se afastando de outros. Isso é normal acontecer. Você não tem um tempo infinito. Então você vai acabar se aproximando de um grupo e se afastando de outros. Eu tenho amigos de infância, assim, que, pô, eu considero super amigos meus, assim.
Só que de repente na minha vida eu comecei a mudar de hábitos, eu entrei numa pegada mais saudável, assim, e aqueles amigos, por mais legais que eles sejam, eles são muito loucos. E eu me afastei deles. Tipo, não tem jeito, porque agora eu tenho um outro ciclo de amigos. Não quer dizer que eu deixei de ser amigos deles, entendeu? Eu continuo amigo deles, se eu encontrar, pô, vai ser muito legal. Mas eu cultivo a minha aproximação com outras pessoas, que tem mais a ver com o que eu quero agora. Tá? A ideia é você, assim, se você não escolher os grupos aos quais você pertence, alguns grupos vão escolher você. Ou você escolhe, ou eles escolhem você. E você sempre vai ser influenciado pelos grupos aos quais você pertence. Eles são mais fortes do que você. Então é legal ter consciência disso, é a minha percepção, tá? E escolher os grupos com mais inteligência. Não é agora virar o tipo, inimigo de todo mundo, né? Isso que achar, não, né? Enfim, entre 8 e 80 ali, né? Tem uma dose certa, assim. Mas eu acho que sim. Você vai entra em bolha, se afasta de outras. Fechou? É isso, Nas. Então, Muito obrigado, Ricardo. legal. Pô, eu que agradeço. Obrigado pela paciência. Eu trouxe alguns presentes para vocês. E um convite também. O presente é... Até aqui, né? O presente são os livrinhos, que eu acho que podem contribuir bastante para essa questão de gestão do estresse, que é um livro que ensina a respirar melhor. Tá? Se alguém tiver afim, aqui, vai passar. E outro convite é que hoje às 20h30 ali na escola vai ter uma palestra sobre mindfulness e meditação. E quem tiver a fim de participar da palestra, é uma palestra gratuita para os alunos da escola e para os convidados dos alunos. Então vocês são considerados meus convidados, tá? Então às 20h30, quem tiver a fim de ir lá. Obrigado. Então é isso, espero que nos vejamos logo. Obrigado. Obrigada.